Aleluia. Vamos se ele vai orar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus, aleluia. Aleluia. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, eu venho, Senhor, esta noite, com o coração alegre, Pai, venho apresentar a vida da diaconisa Francinete. Senhor, usa a boca da tua filha, para que ela venha falar, Senhor, aquilo que nós devemos ouvir, Pai. Oh, Deus querido, Deus amado, o Senhor derrame, Pai. Olha, nós não precisamos sobre a boca dela, Pai. Usa a tua filha, assim como tu queres, Pai. Em nome do teu filho Jesus. Amém. Oh, glória. Vai ser, irmãos? Amém. Amém? Amém. Hoje nós estamos no nosso 10º dia de campanha. Né? Frutifique, o tema de hoje vai ser frutifique como Jesus na casa de Caifás. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Mateus. Mateus capítulo 26, a partir do verso 57. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Encontraram? Amém. Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que esses expõem contra ti? Jesus guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Pode se sentar, irmão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É muito forte essa mensagem. É muito forte. Aleluia. 10º dia dessa campanha, né? 10º dia. Aleluia. E o tema: frutifique como Jesus na casa de Caifás. Mas eu pergunto: quem foi Caifás? Quem sabe me falar quem foi Caifás? Sempre temos um certo interesse em saber os personagens bíblicos, não é? Quando nós lemos um texto bíblico e a gente se depara com este, né, que é
viram com Jesus, que o interrogou de forma arbitrária, através de mentiras. A gente não queria saber quem é essa pessoa? Quem é Caifás? Eu peguei uma cola com um irmão aqui da igreja, né? E essa cola, ela consta na enciclopédia da Bíblia, Teologia e Filosofia, de alguns autores usados por Deus para escrever esse estudo, né? E fala que Caifás, ele era o sumo sacerdote. Ele foi nomeado pelo procurador Valério Grato, sendo mantido o posto durante o tempo em que Pilatos foi procurador romano. E ele foi deposto depois de 9 anos. Ele ainda ficou 9 anos. Ele foi deposto pelo procônsul Vitelo em cerca de 38 depois de Cristo. Que significa que ele ocupou o cargo durante 9 anos. E pode ter certeza, nesses 9 anos ele aprontou muito com os servos de Deus. O relato do Novo Testamento informa-nos que após a morte de Lázaro, Caifás, ele procurou tirar a vida de Jesus. Caifás, ele se opunha ao ensino sobre a ressurreição. E como se ele opunha ao ensino sobre a ressurreição, ele também naturalmente se opunha aos primeiros pregadores cristãos. Vocês podem ler lá em Atos, capítulo 4. Ele aparece, irmãos, entre aqueles que perseguiam a igreja primitiva, especificamente Pedro e João. E isso se seguia também com Caifás, juntamente com seu sogro, que era Anás. E ele dava ordem para prender Jesus e até matá-lo. Ele não sabe que estava perdendo, né, irmãos? Ele não sabe que estava perdendo. Após a prisão de Jesus lá no Getsemane, ele foi levado à casa de Anás, né, e após a casa de Caifás, o sumo sacerdote. E lá ele enfrentou julgamento injusto, acusações falsas. E esse evento, irmãos, o que aconteceu, ele mostra o quanto Jesus estava disposto para suportar por amor a nós. E também isso nos ensina a refletirmos como nós devemos reagir às injustiças que acontecem conosco no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja também. E nos mostra como nós também devemos reagir através do ensino que Jesus nos passou. Muitas vezes também nós somos acusados injustamente. E nós devemos nos manter em pé. Nós devemos olhar, voltar o nosso olhar à forma que Jesus se comportou naquele momento em que ele estava sendo acusado injustamente. Wesley, ele nos ensina que a graça de Deus opera em nós para transformar nosso relacionamento e as nossas atitudes. Jesus, ele é santo. Ele nunca pecou. Por isso, só havia contra ele falsas testemunhas e acusações mentirosas. Está escrito em Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 57. Falamos que os que haviam prendido Jesus o levaram à casa de Caifás. Passaram pela casa de Anás e levaram para Caifás. E onde lá estavam reunidos os escribas, os anciões do povo. E lá eles procuravam. O Sinédrio procurava acusar Jesus. Eles tentaram de todas as formas. Procuravam testemunhas. Procuravam pessoas que pudessem testemunhar contra Jesus. Eles conseguiram? Será que eles conseguiram? Por que não conseguiram? Por que não conseguiram? Porque Jesus, meus irmãos, ele não tinha um porquê. Ele não tinha pecado. Jesus, ele tinha uma vida irrepreensível.
Ele não tinha pecado. Glória a Deus. Jesus, ele era perfeito. E ele enfrentou falsas acusações, falsas mentiras durante esse falso julgamento, meu irmão. Para que Jesus fosse condenado, a acusação precisava ser de grande gravidade. De grande gravidade. E Caifás, ele queria, porque queria. Ele era um sumo sacerdote cruel. Cruel. Ele perseguia Jesus muito. Ele queria a morte de Jesus. E ele não se conformava, porque ele não conseguia encontrar alguém que fosse falar contra Jesus. Então, ele pôs Jesus sob juramento. E ele perguntou se ele era o Cristo. Perguntou se ele era o Cristo. Jesus mentiu? Não. Ele afirmou, sim. A sua resposta afirmativa, irmão, deixou Caifás indignado. Levanta a declarar. Caifás declarou que Jesus estava blasfemando. Ele pegou essa deixa para tentar fazer com que Jesus fosse condenado. Sabemos que o julgamento lá no Sinédrio foi uma farsa. Foi só para manter, para manter a aparência de justiça e encontrar uma desculpa para matar Jesus. Mas Jesus vivia, meu irmão, de forma íntegra. Ele não foi encontrado nada que mostrasse que Jesus era culpado de alguma coisa. Não, porque Jesus tinha uma vida ilibada. Amém. Uma vida ilibada. Aí eu me pergunto, e o que é uma vida ilibada? O que é uma vida ilibada? A vida ilibada, meu irmão, ele caracteriza-se uma vida íntegra. Ela é caracterizada pela integridade, pela honestidade e pela retidão moral. Uma pessoa que tem a vida ilibada é considerada uma pessoa irrepreensível. É considerada uma pessoa que tem uma conduta ética e respeitável em todos os aspectos de sua vida. O termo, ele é frequentemente usado para descrever alguém com uma reputação impecável, sem máculas, ou com ações que possam levantar dúvidas sobre a sua idoneidade. Então, em termos mais específicos, vida ilibada, ela pode significar conduta, moral e ética. Agir com honestidade, com justiça, respeito em todas as áreas de sua vida, tanto pessoal quanto na vida profissional. Também ela refere-se a uma reputação positiva. Ter uma imagem pública de alguém íntegro, confiável, respeitado pela comunidade, na faculdade, na escola, no trabalho, em meio à família, em meio aos vizinhos, na igreja. E assim também era a vida de Jesus. Uma vida íntegra, ilibada, correta, sem mácula, sem nada. Não é nada que o pudesse levar alguém a ter dúvida da vida de Jesus. Meu irmão, no entanto, Jesus sabia que ele precisava passar por aquele momento constrangedor, aquele momento terrível, por amor a nós. Por isso que você está sentado aí. Por causa do sacrifício de Jesus Cristo naquele momento. Aleluia. Esse momento ele nos ensina, meu irmão, a importância de viver uma vida íntegra. A necessidade de nos proteger contra o julgamento injusto, praticando o amor e o perdão. Na visão wesleyana, o caráter de Cristo é o modelo perfeito para nós. Sabemos que é terrível sermos apontados. Sabemos que é terrível sermos julgados. Sabemos que é terrível quando alguém chega e fala alguma coisa injusta contra nós. Meu irmão, sabemos como é terrível quando é levantado falso testemunho contra nós. Por isso, meu irmão, nós somos desafiados a buscar a santidade em nossas palavras e em nossas atitudes.
Aleluia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22 e 23, nos fala o seguinte. Aleluia. Glória a Deus. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Aleluia. E em Tiago 4, Tiago 4, versículo 11 e 12 fala: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga seu irmão. Fala mal da lei e julga a lei. Então nós devemos nos esforçar para termos uma vida íntegra, sabendo, assim como Jesus, todos nós podemos enfrentar injustiças. Confie em Deus, meu irmão, para defender você e manter a sua paz. E se alguém chegar e falar maledicências contra você, te julgar injustamente, não devolva, meu irmão, mal com mal. Não devolva mal com mal. Sabemos que aqui somos pessoas com personalidades diferentes, com caráteres diferentes. São pessoas que foram criadas assim, assado, na igreja, fora da igreja. Ah, meu irmão, nós devemos nos unir. Nesse momento, devemos orar juntamente com a pessoa. Devemos conversar com a pessoa. Não devemos levar aquilo que foi contra a gente, o que foi falado mal contra a gente, levar e ficar espalhando, não. Vamos nos espelhar em Cristo Jesus, que Ele ficou quieto, irmão. Ele ficou calado. Ele não revidou, Ele não xingou. Não, Ele ficou calado. E que na nossa casa possamos levar também. Seja um modelo de perfeição. Não existe ninguém perfeito só Jesus, mas nós vamos procurando alcançar, tentar alcançar a perfeição. Que possamos trazer para dentro da nossa casa a forma como Jesus levou, a forma como Jesus agiu. Aleluia. Como Pedro, sob pressão, podemos ser tentados a nos omitir. Depois que Jesus ele foi preso lá no Getsemane, os apóstolos o abandonaram e fugiram. Os apóstolos, meu irmão, que ficaram com Jesus todo dia, os apóstolos, discípulos que seguiram Jesus, que viram Jesus curando, fugiram. No entanto, 2 deles pararam de correr. Eles são Pedro e um outro discípulo. Pedro ele estava presente, observando Jesus, mas à distância. Ele estava com medo. Ele estava com medo de ser reconhecido. Enquanto Jesus ia sendo levado para a casa de Anás, para a casa de Caifás, provavelmente ele se escondia. Pedro se escondia com medo de ser identificado como seguidor de Jesus. Aí Pedro se senta no pátio e espera para ver o que ia acontecer. Enquanto isso, Jesus estava sendo julgado de forma injusta, como nós já falamos. Nesse meio tempo, Pedro, ele foi reconhecido. Pedro, ele foi apontado como seguidor de Jesus. Pedro levantou a mão falando, eu sou. Foi? Pedro negou. E assim foi sucessivamente. Primeiro uma mulher achou que Pedro era seguidor de Jesus e falou. Ele falou, não sou, nem conheço. Pedro saiu. Teve mais 2 vezes que Pedro foi reconhecido e foram apontar o dedo para Pedro falando que ele era seguidor de Jesus. Pedro, não sou, eu não sou. Quando ele foi questionado, ele negou, ele praguejou, ele amaldiçoou e ele jurou. E ele falou, eu não conheço esse homem. Irmãos, como pode? Pedro seguia Jesus. Pedro via os milagres que Jesus fazia. Pedro sabia que ele era o Filho de Deus.
Jesus pela terceira vez, o que aconteceu? O que aconteceu? Galo cantou. Quando Pedro negou? Galo cantou. O galo cantou. O galo cantou. Aí Pedro caiu em si. E ele lembrou o que Jesus havia falado quando os avisou do que aconteceria a ele. Mas Pedro, com convicção, ele falou: ah, Senhor, mesmo que eu precise morrer contigo, eu morrerei. Eu jamais te negarei. E da mesma forma, os outros discípulos também falaram. Nenhum negaria Jesus. Pedro foi enfático. Se eu tiver que morrer por ti, Jesus, eu morro. Eu não vou te negar. Ah, mas Jesus nos conhece, né? E ele falou para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Olha, lá em Lucas, ele fala que quando o galo cantou, Jesus se vira e olha diretamente para Pedro. Meu Deus. Isso deve ter atingido, irmão, Pedro fortemente. Foi uma facada do estômago de Pedro. Ele se lembrou que Jesus disse hora antes. Imagine como Pedro deve ter se sentido. Pedro deve ter se dado conta do que fez. Pedro se deu conta do que fez. Ele saiu e foi chorar amargamente pelo que ele fez para Jesus Cristo. Aleluia. Jesus, ele foi abandonado por todos os seus discípulos. Aqueles que estavam com ele diariamente, diretamente ouvindo as palavras da boca de Jesus. Aleluia. Mas esse episódio triste na vida de Pedro mostra, meu irmão, que até mesmo uma pessoa de fé e devoção pode perder o equilíbrio se não estiver preparada para as provações, para as tentações inesperadas. Pedro nunca mais ele esqueceria aquele momento em que Jesus, aquele momento terrível, em que Jesus olhou nos olhos dele. O que será que ele viu no olhar de Jesus? Será que ele viu no olhar de Jesus algum sinal de desapontamento? Ou de reprovação? Não podemos dizer. O registro inspirado diz apenas lá em Lucas 22, 61, que o Senhor voltou-se e olhou para Pedro. Aleluia. Esse momento, irmão, eles nos lembram que em momentos de dificuldade, nós podemos ser tentados a nos afastar das nossas convicções, por medo ou por pressão. Você quer abandonar Jesus? Seu momento de luta? Você quer abandonar Jesus? Muitas vezes, quando nós vemos pessoas falando mal de Jesus, falando mal da igreja, tirando sarro dos servos de Deus, seja no trabalho, seja na escola, seja no serviço, que a gente sabe que tem, a gente sabe que existe. Muitas vezes, né, não queremos ficar longe, não queremos ser apontados. A pessoa está falando mal de Jesus, tirando sarro da igreja, eu vou ficar quietinho no meu cantinho e vou me esconder. Não, irmão. Jesus não merece isso. Seu sacrifício foi imensurável. Seu sacrifício foi grande demais, inexplicável, para nós ficarmos em cima do muro. Não podemos ficar em cima do muro e deixarmos falarem mal de Jesus, falarem mal do seu sacrifício na cruz do Calvário, meu irmão, sem o defendermos. Ficamos em cima do muro para não proclamarmos a nossa fé em Cristo Jesus. A omissão, meu irmão,
que nós enfrentamos, o Wesley, ele ensinava que a graça de Deus nos capacita a permanecer firmes, mesmo sob pressão, fortalecendo-nos para testemunhar e agir com coragem. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele fala o seguinte: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E lá em Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33, fala o seguinte: aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aleluia! Não se envergonhe, meu irmão. Não se envergonhe de confessar que você é servo de Deus. Não se envergonhe de defender. Não se intimide. Não se intimide de defender Jesus Cristo em meio àqueles que falam mal. Eles não sentiram ainda a presença do Senhor em suas vidas. Mas não se intimide. É uma forma de você mostrar quem foi Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo. Não se intimide, não se envergonhe, não se acovarde, meu irmão. Diante de situações que testem sua fé, busque força de Deus para não se omitir. Lembre-se de que o Espírito Santo lhe dá coragem e sabedoria para agir com fé. Glória a Deus. Vamos incentivar uns aos outros, irmão. Meu irmão, você tem compromisso com Deus. Aleluia. Meu irmão, persevere na fé. Meu irmão, não se acovarde. Vamos incentivar uns aos outros. Mostre a sua família. Muitas vezes somente você é o único que segue a Jesus Cristo na sua família. Não se acovarde. Fale da sua família. Não se envergonhe de mostrar Jesus para eles. Você vai ganhar Jesus para eles. Vai ganhar os seus familiares para Jesus. Então não se envergonhe. Leve a palavra do Senhor para eles, irmão. Ganhe a sua família toda para Jesus. Jesus, ele declara sua identidade diante dos acusadores, mostrando que todo sofrimento culminaria em sua vitória. Quando questionado, Jesus não negou quem era ele. Jesus não negou a sua identidade. Ele sabia que, confessando, falando quem era ele, apesar de que deturparam a forma que eles falaram, né? Ele sabia que a sua missão seria morrer, seria a morte, mas também para nos trazer a salvação. A vitória de Cristo está em sua fidelidade até o fim. Ele sabia que ia sofrer. E que sofrimento, né, meu irmão? Que sofrimento. Jesus, se tivesse acovardado, ele falou: não vou passar por isso porque eu não pequei. Eu não vou passar por isso porque eu não mereço. Ele não merecia. Ele não tinha pecado. Mas o seu amor, meu irmão, era imensurável por nós. Ele estava fazendo aquilo por nós. Por isso que você está sentada aí. Por isso que eu estou aqui. Glória a Deus. Por esse amor tão grande. Por ele não ter se acovardado. E ele ter obedecido ao Pai dele. Aleluia. Grande Deus. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2 fala: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia. Grande Deus. E em Romanos capítulo 8, versículo 18 fala: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Persevere até o fim, meu irmão. Aleluia. Persevere até o fim, porque o seu presente está lá. Seu presente está lá no céu. Glória a Deus. Persevere, tenha fé, não se desvie dos caminhos do Senhor. A glória.
Olha lá. Ruas de ouro e cristal. Confie em que você é em Cristo. Declare sua fé com coragem. Aleluia. Em tempo de provação, lembre-se que o sofrimento é passageiro. Aleluia. E que Deus está moldando você para a sua glória. Aleluia. Aleluia. Fortaleça, meu irmão, a fé uns dos outros. Aleluia. Ajude seu irmão. Aquele que você está vendo, que está com a fé mais fraca. Vai lá, dê a mão. Fortaleça. Ore com ele. Leia a Bíblia com ele. Aleluia. E a sua família. Incentive seus familiares. Incentive seus familiares. A fé é individual. A fé é individual. Mas você pode levar a palavra do Senhor ao restante da sua família. Não queira subir sozinho, meu irmão. Queira que a sua família suba também juntamente com você. Aleluia. A fé é individual. Mas leve a palavra do Senhor para cada um da sua família. Aleluia. Marido, esposa, pai, mãe, filho. Seus filhos, meus filhos são pequenos. Não. Seus filhos também merecem salvação. Precisa você ensinar seus filhos desde pequeno. Não é porque ele é criança que não vai precisar. Precisa. Ainda mais o mundo hoje em dia como está. Criança de 3 anos de idade sabe mais coisas do que eu, que já tenho mais idade do que você. Criança na escola, na pré-escola, sabe coisas que a gente jamais imaginaria que nós saberíamos. Ou que a gente tinha na idade deles, a gente sabia, não. São muito mais atenados do que a gente. Jesus suportou toda injúria, agressão, exposição por amor a nós. Jesus, irmão, ele sofreu de forma imerecida para cumprir o propósito de nos salvar. Aleluia. Ele suportou humilhação, suportou agressão, suportou tapas, suportou acusações, sem responder nada. Ele ficou quieto. Ele ficou quieto. Aleluia. Grande Deus. Grande Deus. Esse exemplo, irmão, nos ensina a lidar com a diversidade e justiça, com paciência e amor. Jesus, ele sofreu tantas agressões, foi acusado de tantas coisas sem merecer nada. Ele nos ensina, com tudo isso, a lidar com as adversidades, né, irmão? E o Wesley enfatiza o amor sacrificial como marca da verdadeira santidade. Amor sacrificial. Você sabe o que é amor sacrificial? Sabe o que é amor sacrificial? É aquele amor que leva a verdadeira entrega, que leva a renúncia. É aquele amor que faz você ficar a serviço do seu próximo. É aquele que muitas vezes você renuncia a alguma coisa em favor do seu próximo. E muitas vezes até com sacrifício pessoal. Você se sacrifica em favor do seu próximo. O amor sacrificial, ele implica em abrir interesses próprios, o bem do outro. Não é para o seu bem, é para o bem do outro. O sacrifício de Jesus na cruz, irmão, foi um exemplo de amor sacrificial. Aleluia. Ele abriu mão de estar lá, no céu junto com seu Pai, no trono de glória. E desceu aqui, veio sofrer, veio apanhar, veio ser escarnecido, sem merecer, em prol de cada um de nós. De cada um de nós. Morreu na cruz do Calvário, sem merecer, para poder estarmos aqui. Aleluia. Lá em Isaías 53, versículo 7, fala o seguinte: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. E em Romanos 12, 21 fala: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia.
Louvado seja Deus. Em momento, irmão, de provação, peça a Deus paciência. Deus vai te dar mais trabalho, mais luta. Então, Senhor, me dá paciência. Deus vai te dar mais luta. Aleluia. Peça a Deus paciência e amor. Lembre-se de que sua reação pode refletir a graça de Deus em outra pessoa. Pratique o perdão. Seu irmão falou de você? Perdoa, irmão. Perdoa, ore por ele. Falou injustiça contra você? Ore por ele. O Wesley nos ensinava que o amor é a maior evidência da santidade cristã. Nós devemos frutificar, testemunhando de Cristo, irmãos. Mesmo em meio às hostilidades, mesmo em meio àqueles que não creem, que não querem saber de Cristo, continue testemunhando. A sua vida é um testemunho. A sua vida é um testemunho. Se você for uma pessoa verdadeira, for uma pessoa que esteja sempre ao lado dos seus vizinhos, levando a palavra do Senhor, ao lado dos seus conhecidos, ao lado da sua comunidade, levando a palavra do Senhor, você só está testemunhando. Irmão, o julgamento de Cristo, o julgamento de Jesus na casa de Caifás, nos ensina a lidar com injustiças e hostilidade com paciência, amor e perdão. Que nossas vidas reflitam o caráter de Cristo e que nossos lares sejam lugares de paz, de acolhimento, onde o amor de Deus possa ser visto em cada ação, em cada atitude. Aleluia. Assim como Jesus manteve sua fé e propósito, mesmo diante de traições, de julgamento, nós como igreja devemos buscar frutificar, ou seja, produzir frutos de fé, de esperança, de amor, onde quer que nós estejamos. Frutifique, meu irmão, como Jesus na casa de Caifás, para que possamos viver nossa fé de forma consciente e perseverante, sendo luz e sal em todos os lugares, lembrando que Deus está presente e nos capacitando para cumprir a sua missão. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Quer ser abençoado?